meus amigos, minhas amigas que são empresários e empreendedores, hoje a gente está aqui para começar o nosso primeiro programa Impulsionando o Seu Negócio. Eu estou aqui com o meu convidado, Antônio de Souza, que é mentor de negócios, e juntos a gente vai falar um pouquinho sobre essa história de como impulsionar o seu negócio. E o tema de hoje a gente vai falar sobre o mito do empreendedor. Então, Antônio, vamos conversar um pouquinho sobre esse mito do empreendedor. Que raios, o que é esse mito do empreendedor? Bom, Ricardo, primeiro, obrigado, né? Já não é a primeira vez que a gente começa algum empreendimento. Opa. Acho que está no nosso sangue, nosso DNA, a questão do empreendedorismo. Para quem não me conhece, sou Antônio de Souza. Me considero um empreendedor desde 10 anos de idade, quando viajava com meu próprio dinheiro, fruto do meu trabalho. Aos 16 anos, comprei meu primeiro terreno e aos 22 construí a primeira casa. Uma casa de 40 metros quadrados e não conheço ninguém na idade de 22 anos que tenha feito isso. Então é um pouco disso que a gente vem falar, da questão do mito do empreendedor. E quais são esses mitos? Quem aqui já não conhece uma pessoa que sabe fazer bolo muito bem? Né? Então estamos com um chefe aqui, muito bom. Que, né, além de comunicador, essa é uma segunda área que eu tenho aí, que é a parte de cozinha. Sim, e muito bom, eu recomendo. Já fizemos muitas coisas juntos em termos de empreendedorismo, né? Como mentor e mentorado. E tenho assim um orgulho de dizer que o Ricardo foi meu primeiro cliente pagante, foi uma experiência bem bacana, levo isso no coração. E me fez lembrar agora lá dos 10 anos de idade, né, quando eu comecei como sorveteiro, de lembrar dos primeiros clientes. Então isso é uma coisa muito bacana para quem é empreendedor. Voltando no nosso tema central, o mito do empreendedor. Quem já não conhece alguém que sabe fazer lá uma coxinha, um bolo, alguma coisa assim, de uma forma tão boa, tão especial, que todo mundo fala, por que você não abre lá uma doceria, né? Uma, sei lá, como que chama? Loja de bolo? Eu sempre falo loja de bolo. Uma confeitaria, né? E aí a pessoa fica ali empolgada, ela acredita naquilo e realmente ela tem a competência e vai abrir o seu negócio. Ops! Aí o que acontece? A pessoa ela pode ser um excelente, um exímio técnico, sabe fazer aquilo com maestria. Mas quem disse que abrir um negócio é só saber fazer a parte técnica? Existem 3 perfis do empreendedor. O visionário, aquele que enxerga que ele vai fazer a melhor doceria do mundo. Volta e meia eu vejo aí, o melhor hambúrguer do mundo, o melhor não sei o que do mundo. Legal, a pessoa se intitula assim como tal e tudo bem. Agora, só que não é só saber fazer, que é a parte técnica. Você tem a parte visionária, que é a parte administrativa. Onde você quer chegar. A parte administrativa, legal. Quanto que você está gastando, qual a qualidade do seu produto. Então você tem o técnico, o visionário e o administrativo. Ele tem que saber, né, a logística, tudo do processo. Então esse é o grande mito. Você achar que vai ficar rico, que é incrível. Agora eu não tenho mais chefe. Não se engane. Na verdade, inclusive assim, né? Quem geralmente é dono do seu próprio negócio, quem tem a ilusão de ter o seu próprio negócio, sempre fala assim, vou ficar livre de chefe, vou trabalhar para mim. E a gente que já teve, pelo menos eu já tive comércio, a gente sabe que trabalha até muitas vezes muito mais, 24 horas, o que uma pessoa num regime CLT não trabalharia, né? No começo acha que vai trabalhar, não, vou ser dono da minha agenda. Não, você não é. Eu sempre falo, né, que eu não sei onde eu vou estar nos próximos 10 segundos, porque entra uma ligação, Antônio, preciso de você aqui, aconteceu uma coisa, então o que eu estava fazendo eu já tenho que parar. Às vezes nem requer um deslocamento, mas só o fato de eu ter que atender ali aquela emergência, então realmente é um problema. Então não se iludam achando que não vão ter chefe, que vão ficar ricos do dia para a noite, não existe, como diz o americano, almoço grátis, né? Opa! There is no free lunch em inglês. Então, assim, você tem que realmente ter esses 3 perfis. Antônio, eu posso ter os 3 perfis? Sim, você pode. Só que, enquanto você estiver administrando, você não está fabricando e você não está tendo estratégia. Ou seja, você concorre consigo mesmo. O ideal seria você, já partindo para uma solução desse mito do empreendedor, você ter sócios, parceiros, não necessariamente sócios em termos legais, jurídicos, mas você ter parceiros onde se complementam. Então, uma pessoa que é um exímio vendedor, ele pode participar ali da sua equipe, né? Então, dentro da parte administrativa tem a questão de vendas, você assumir a parte técnica, lembrando que em algum momento, imaginando e queira Deus que dê certo o seu negócio, você... Tem a parte de marketing, né? Você ter uma equipe, então é uma maneira de você multiplicar os seus braços. Né? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho dessas 3 pessoas. 3 perfis. Como
como que é essa característica, por exemplo, do primeiro perfil, que é o Visionário. visionário? Como que é esse visionário? Né? É o cara que teve... Ah, eu quero ter meu negócio. Como que esse cara é? Eu, assim, em todos os meus trabalhos de coach, eu coloco a questão da visão. A visão é o quê? É onde você quer chegar. Você quer ser lá a lojinha, se for um negócio de loja, uma doceria pequenininha, ou você quer virar uma franquia, ou você quer ir para o mundo inteiro. Então, é essa visão que vai definir até os perfis, como que você vai começar. Você pode começar pequeno, mas você tem que ser ágil se você quiser crescer. Então essa é uma característica do visionário. Ele pensa grande, ele age rápido, mas ele começa pequeno. Aí entra a parceria com o administrador, que vai ponderar tudo isso também. Mas a gente pode dizer que assim, o visionário não é um sonhador. Muito bem colocado, Ricardo. O sonhador, sonhar, eu posso sonhar, sei lá... O céu é o limite. O céu nem é o limite, né? Como diz Fernão Capelo Gaivota, super recomendo esse livro ou vídeo. O céu não é o limite. Mas sonhar é meio etéreo, você não tem uma coisa concreta. Agora, quando você tem a visão, você colocar no papel, então existem ferramentas para isso, o Canvas, que em uma única página você tem toda a estrutura da sua empresa em termos de canais, qual que é o negócio principal, o valor agregado que você está disponibilizando para o seu cliente, de que forma são gerenciados os custos, o faturamento, os canais de comunicação com o seu cliente, quais são os processos-chave, os recursos-chave que você tem dentro da sua organização para se sustentar e poder crescer. Ou seja, tirado da mente... E, como na linguagem técnica que o pessoal fala, né? Tirar do seu mindset, né? E colocar na prática ali no papel para você poder começar a partir de estruturação, é isso? Exatamente. Então, se você pensar grande ou pensar pequeno, você vai ter o mesmo trabalho. Então, por que não pensar grande? Eu sempre digo o seguinte, 50% de uma meta grande ainda é grande e 100% de uma pequena é pequena. Então, vamos pensar grande. Então, vamos lá. Então, esse é o visionário. Vamos para o segundo, que é o... Pode ser o técnico, não importa a ordem, você tem que ter os três. Mas tudo começa com o técnico, né? Com aquele, assim, eu tenho uma visão de um negócio, tá, legal, mas aí eu tô pensando que nem, vamos voltar a essa questão de um local de bolos, uma confeitaria, ou até mesmo uma barbearia, enfim. O que for, não importa. Sempre tem aquele que faz a parte prática do negócio. Que é o técnico. Que é o técnico. Sim. Então, quais são essas características desse técnico? Inclusive, se ele for trabalhar sozinho ou ter a sua equipe, como que ele vai ter que pensar e fazer o processo de gerenciamento desse pessoal, né? Excelente pergunta. Você pode ser ali um artista dentro do que você faz, na área do que você faz, só que você precisa acompanhar o mercado. Então, se existem novas tecnologias, novas ferramentas, até o próprio processo de coaching e mentoria que vai poder te ajudar, isso me lembra muito um provérbio africano que diz: se você quer ir rápido, vá sozinho, se quiser ir mais longe, vá acompanhado. E eu tive assim o prazer enorme, me emociono de lembrar, até falhou a voz aqui, que eu conheci esse provérbio numa das minhas viagens para a África, né, em Angola e Moçambique. Então conheci localmente e realmente, se você souber, e aí o visionário pode te ajudar com isso, se cercar de pessoas competentes, você pode ir muito mais longe, porque não basta você ir rápido se você estiver indo para o lugar errado. Quem aqui já não pegou um elevador e falou assim, ops, tá subindo, eu precisava descer, ou pegar um trem que está indo para um lugar só porque abriu a porta você entra automaticamente. Então, trazendo aqui para a nossa realidade, o técnico ele tem que continuar se especializando, por mais que ele já tenha o dom, né? Então saber o que os concorrentes estão fazendo, acompanhar o mercado. Nisso aí começa, você percebe que tudo está conectado. Aí a gente vai para o terceiro, que é o administrador. Como fazer a gestão de tudo isso? Ok, estou pensando grande. Tá, o grande quanto? Ir para outros bairros, ir para outras cidades, outros estados, outros países. Então ele precisa administrar isso para saber, olha, agora não dá mais para ficar na limitação da capacidade produtiva do técnico. Então precisamos treinar pessoas, então entra toda a parte de custos administrativos. Ou seja, você vai começar a fazer planejamentos para chegar nos seus objetivos. Eles vão ter que se falar o tempo inteiro, os três vão ter que se falar o tempo inteiro, e tem outro porém, né? Como você falou no começo, Antônio, é a junção dos três. Porque o visionário vai estar lá falando, eu quero chegar nesse ponto.
o técnico fala, não, tenho competência para fazer isso e mostra que tem competência. Já o administrador fala assim, então... Vamos achar o equilíbrio de tudo isso. Financeiramente uma forma de atingir esse objetivo, na verdade. Sim, viabilizar financeiramente, porque não basta eu querer, por exemplo, a minha empresa já prestou serviço em mais de 20 países. Então a gente teve que administrar a questão de custo, porque para você ser competitivo, eu sempre falo, né, seria muito mais fácil atravessar a rua lá nos outros países e contratar uma empresa grande, mas não, a nossa empresa foi selecionada para fazer um trabalho em todos os continentes. Então isso tudo teve que ser planilhado, porque eu tenho que, mesmo levando pessoas aqui do Brasil para todos esses países, tem um custo de viagem que as outras empresas não teriam, né, para aplicar esse trabalho localmente. Então tem que achar o meio termo. E aí o administrador vai saber fazer isso com toda a propriedade. Tá. E aí agora a gente vai falar assim, ó, num universo legal, tudo funcionando direitinho. No papel tudo funciona. Agora vamos falar de uma realidade, né? Tá, o sonho foi criado, teve a condição de fazer a construção do seu negócio, mas passou o tempo, aquele técnico já não tá com aquele coração tão aquecido dentro dessa história, ele acaba se perdendo dentro da rotina de trabalho. Se frustrando muitas vezes, né? Sim, muitas pessoas acabam falando assim, puxa vida, será que era isso realmente que eu queria? Ou acaba até falando, meu, sonhei demais e não deu certo, né? Acaba desistindo antes da hora, né? E como que a gente pode auxiliar as pessoas a fazer a mudança desse pensamento? O cara chegou nessa situação, isso vai depender, pode ser depois de 1 ano, 2 anos, ou até mesmo ser pouco tempo, porque a rotina de trabalho do seu negócio vai depender muito do que você está fazendo. No caso, por exemplo, que a gente citou aqui, seja a confeitaria, você vai estar entretido em muita produção. A barbearia, cara, tem que fazer o agendamento, tudo. E aí, tem um funcionário, como que eu vou lidar com esse funcionário? E como não perder esse sentimento aí de... paixão, né? Exatamente. Bom, para isso existem ferramentas de coach, mentoria, em que você pode, né, quando você tem essa encruzilhada, né, eu paro, eu continuo. Eu lembro bem quando eu tive uma fabriqueta de batatas fritas, foi uma experiência incrível, era uma empresa informal, mas nosso maior cliente comprava tudo da Elma Chips, menos a batata frita, e quando a gente encontrava com o vendedor, que a gente se cruzava no corredor, aquele olhar assim, como que esse cara está vendendo aqui sem... com a competência, né? Lógico, senão a pessoa não contrataria. A diferença de uma produção industrial e uma caseira, mais, né? Então, caseira não, artesanal, artesanal, né? É verdade, artesanal. Então, o que aconteceu? Chegou no momento que a gente atingiu o nosso limite de produção. Não tinha mais como eu, minha esposa e meu irmão que me apoiava na parte técnica, entregar mais daquilo. Então, nós fomos fazer um estudo de viabilidade e nós vimos que não tínhamos ali o capital para investir, para começar, em outro patamar. Para você entrar para uma linha de industrialização dos seus processos. Exatamente. Então, a gente viu que era melhor fechar o negócio. Então, é incrível, né? O negócio cresceu a tal ponto que na hora de expandir, esse é um ponto crucial, porque saber a hora de parar, poucos empreendedores têm esse conhecimento, essa coragem, né? Então a coragem ali no início ela é maior por conta da paixão, aí como você falou, a paixão vai diminuindo, né, porque está vendo ali uma série de dificuldades, e nessa hora de você cresço ou paro, no nosso caso, inteligentemente, modéstia à parte, por conta de saber usar as ferramentas, puxando aí o lado empreendedor, do administrativo, nós resolvemos parar, né? Então, isso é um ponto super importante. Para isso existem as ferramentas, você fazer um estudo da expansão. Vale a pena investir? E tem uma ferramenta que eu acho muito importante. Quando a gente não conhece a ferramenta, a gente vai só nos prós e contras. Mas tem uma que chama perdas e ganhos. O que eu ganho continuando crescendo a empresa, o que eu perco continuando crescendo a empresa? O que eu ganho fechando, o que eu perco fechando. Uma vez que você pontue adequadamente todos os itens desse quadrante, depois você faz uma avaliação muito friamente, muito objetivamente, aí você vai chegar na solução mais adequada. Não estou dizendo que numa encruzilhada dessa você não deva expandir, mas faça isso baseado em ferramentas e não no achômetro. Que aí a gente vai tá falando de um próximo vídeo que a gente vai falar também desse movimento em crise e tal. Como, sim, né, com certeza. Como fazer essa evolução mesmo dentro de uma crise econômica, né?
Porque quer queira, quer não, tem muita gente que ganha dinheiro nesse processo. Mas, voltando para o nosso assunto... Permita-me deixar já uma frasezinha para o próximo vídeo, próxima edição. Na época de crise, uns choram e outros vendem lenço. Então, você vê aí onde que você quer estar nesse processo. Sim. E aí, assim, voltando para essa questão da pessoa que... O empreendedor que já está ali dentro do seu negócio, né? E que muitas vezes se sente atado. E até mesmo tendo um local apropriado, ele montou com tanto carinho aquilo ali, ele pensou na sua estrutura, pensou em termos do que pode acontecer dentro do seu negócio. Porém, tem muito empreendedor que espera o cliente chegar. Excelente espera ponto. O cliente chegar. Excelente ponto. Ele mesmo não corre atrás. Ele fala, montei, legal, e agora o que eu faço? A sua vitrine tem que ser muito atrativa, e vitrine eu estou dizendo aqui de uma forma genérica, porque às vezes você trabalha internamente, ninguém nem te vê na rua, nem sabe que você existe. Então abrir um negócio, mesmo que tenha uma vitrine ali na avenida mais movimentada, se você não tiver como atrair o cliente, você realmente vai ter poucos dias de sucesso no seu empreendimento. Eu sei que no meu bairro, eu moro relativamente perto aqui do estúdio, eu já vi abrir docerias, agora mais recentemente, duas senhoras se juntaram e estão vendendo pães caseiros, passaram no bairro dizendo, mas todos os horários que eu passo ali, não importa o dia, manhã, tarde ou noite, eu não vejo ninguém comprando nada. Então, assim, infelizmente, não precisa ser coach, mentor, nem um administrador, um visionário para perceber que não é um negócio sustentável. Por quê? Qual que é a dica? Estude o mercado. Tem cursos no Sebrae, outras instituições. Se você tem uma condição financeira melhor, você pode ir para um AGV, não importa. Você ter conhecimento para isso. Antônio, a gente tem a internet que também Sim. auxilia a gente a abrir a nossa cabeça. Sim. Como dizem, né? O Google é a maior biblioteca do mundo. Sim. Então, lógico, você não vai olhar assim, acreditar que tudo lá é verdade, a gente sabe disso. Materiais consistentes, Sim, né? mas Tem você muita pode avaliar porcaria a também. fonte. Avalie a fonte de onde você está recebendo. Então, o Sebrae tem cursos bem competitivos, bem baratos, na verdade. Até gratuitos. Até gratuitos. Existem muitas escolas que oferecem cursos gratuitos, e não é porque é gratuito que não é bom, tá bom? Então, assim, vejam a melhor condição, estudem o mercado, visitem o concorrente, vá nos bairros vizinhos, vê quem está dando certo. Se você tiver um amigo que está no ramo, pergunte. Aprenda ao máximo que você puder antes de entrar de cabeça, porque, assim, nós que somos empreendedores, sempre que a gente vai num lugar, a gente fica contente quando alguém está prosperando e a gente fica muito triste também de ver que a coisa não vai durar muito. É como você ser um médico e já saber ali que a pessoa não vai resistir a uma operação, o que for. Sim. Eu falo por mim mesmo, muitas vezes eu estou rodando para fazer gravação para cliente e a gente passa naquele comércio que está vazio, você fala, puxa, que triste, porque o empreendedor fez todo um sacrifício para estar fazendo o negócio acontecer e tá ali vazio. E às vezes uma mudança de atitude é o suficiente para o negócio dele começar a funcionar. Até uma contratação do seu próprio trabalho. A gente até quando estava conversando antes da gravação. Às vezes por um pouquinho mais de investimento que você faça para ter um vídeo ali de 1 minuto, às vezes até menos, mas você passar uma imagem de uma forma profissional, vai atrair o cliente que não te conhece. Bom, é isso aí. Então, hoje a gente falou um pouquinho dessa questão do mito do empreendedor, aquela pessoa que sempre pensa, vou montar meu negócio, vou ficar rico, que nem o Antônio falou. Mas assim, esse é o início de vários vídeos que a gente vai estar fazendo, uma série do Impulsionando Seu Negócio, para ajudar você a clarear sua mente para ter o seu negócio com sucesso, não simplesmente virar uma estatística. Então, Antônio, vamos lá para as nossas considerações finais. Vamos lá. Bom, espero que esse primeiro programa seja o primeiro de muitos, essa é a nossa proposta. E fique à vontade para nos mandar aí suas questões, suas dúvidas, e teremos o máximo prazer de elucidá-las e compartilhar aí o conhecimento que a gente vem acumulando aí já há mais de 40 anos de carreira aí. Então, empreendedores e empreendedoras, se vocês gostaram do nosso vídeo, não deixa de curtir o nosso canal, clicar lá no sininho para receber a informação assim que tiver um novo vídeo. E comente, como o Antônio falou, comente aqui embaixo assuntos mais que a gente pode abordar e ajudar os nossos negócios a crescerem, né, Antônio? Essa é a proposta. Que é a ideia do Impulsionando o Seu Negócio, é justamente fazer com que você alcance seu objetivo do visionário. Por nossos, entenda o seguinte, não é o nosso, o meu e dele, é o meu, dele e o seu, principalmente o seu. É isso aí. Ok? Obrigado. Então ficamos aí, até o próximo vídeo.